Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com nossa aula de operadores, tá? Operadores na linguagem Java. E aí, nós temos aqui quais operadores, né? Atribuição, aritmético, incremento, decremento, relacionais, lógico, bitwise e o operador condicional. Hoje o foco da nossa aula vai ser os operadores de atribuição e incremento e decremento, tá? Então, operadores de atribuição, né? Nós temos aí a atribuição simples, que é o operador de igual, né? Nada de muito novo. E nós temos esses operadores de atribuição compostos, né? Que é o mais igual, menos igual, vezes igual, dividido igual e o módulo igual, né? Na verdade, ele é só uma forma mais simples de se escrever a operação que está definida no lado direito aí da nossa tabela. Então, quando eu coloco o operador mais igual, é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo esse cara aqui, né? Então, x mais igual a y é a mesma coisa que x é igual a x mais y. X menos igual a y é a mesma coisa que escrever x é igual a x menos y. E assim por diante, né? X módulo igual a y é a mesma coisa que eu escrevesse x é igual a x módulo y, tá? Então aqui eu tenho um código de exemplo, tá? Eu peguei só o trecho que nos interessa, onde eu estou declarando uma variável inteira chamada num e definindo o valor dela como zero. E aí eu exibo na tela, né? Dou um print ln, valor original num, né? Então vai ter que aparecer valor original 0. Depois eu executo a operação num mais igual a 3, tá? Exibo o resultado na tela, executo num vezes igual a 4, exibo na tela e assim por diante. Qual seria a saída disso aqui, tá? Então, o nosso valor original é 0. E aí, 0 mais igual a 3 é 3, né? Então, num vai receber ele mesmo, 0, mais 3. E ele passa a valer 3. E eu exibo esse valor na tela. Num vezes igual a 4. O num valia 3. Num agora vale 3 vezes 4, 12. Depois, num vale ele mesmo dividido por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. E por último, num recebe ele mesmo, o resultado dele mesmo, módulo 2. Então, 6 módulo 2. Então, o resto da divisão de 6 por 2 é 0, né? 6 dividido por 2 não sobra resto. Então, o num é 0. Beleza? Então, o operador de atribuição é bem simples, tá? É uma forma opcional de você escrever. Se você não quiser utilizar esses operadores de atribuição compostas, é só você escrever o código por completo, né? X é igual a x mais y. E vai funcionar da mesma forma, tá? Mas é interessante vocês conhecerem essa forma de codificar. E aí, vamos pro operador de incremento, tá? Desculpa. Vamos para o operador de incremento. Então, a função do operador de incremento é somar mais 1 ao operando, tá? Então, o operador de atribuição composta eu posso somar, subtrair, multiplicar ou dividir qualquer número, né? Num mais igual a 3, mais igual a 1, mais igual a 0, mais igual a 20, mais igual a 1000. Então, eu posso utilizar com a numeração que eu quiser. O operador de incremento, ele vai somar mais 1, tá? Então, se o num vale 3, quando eu coloco o num mais, o num passa a valer 4. Se o num vale 4, eu coloco mais num, ele passa a valer 5, tá? E aí tem uma diferença entre os dois módulos aqui, que eu vou explicar já já. Mas vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, o pré-fixado, né, é o mais e o pós-fixado é... Desculpa, o pré-fixado é o mais num e o pós-fixado é o num mais. Então, um exemplo aqui, tá? Eu iniciei o i com 0 e exibi esse i na tela. Então, o i vale 0. Depois eu dei um i mais. Então, eu somei mais 1 no valor de i. O i passa a valer 1. Depois eu dei um mais 1. O i passa a valer 2. E depois eu usei a forma completa ali, que é o i é igual a i mais 1, passa a valer 3. Então, tanto nesse caso, tanto o i mais, quanto mais i, quanto i igual a i mais 1,
produzem o mesmo resultado, né? Tem a mesma função, que é somar mais um no valor da variável i. E aí você deve estar se perguntando, se o i mais mais soma mais um e o mais i soma mais um, por que eu tenho essas duas formas de escrever, né? E aí que vem a explicação do pré-fixado e do pós-fixado. Então, o pré-fixado, a variável num, nesse caso, vai ser incrementada antes de eu utilizar esse valor. E a variável pós-fixada vai ser incrementada depois da utilização desse valor. Então, vamos ao exemplo aqui embaixo. Eu tenho uma variável num que vale 5, tá? Imagina que ela já foi criada antes e definida como inteiro, x também. E eu atribuí o valor 5 à variável num e eu executei a seguinte operação. X é igual, né? O x vai receber mais num. Então, eu tenho uma operação de atribuição, que é o igual, e eu tenho uma operação de incremento, que é o mais. Só que esse mais ele é pré-fixado. Então, o que o Java vai fazer? Primeiro, eu vou incrementar 1 no valor de num. Então, num que valia 5 passa a valer 6. Depois eu pego esse resultado 6 e guardo na variável x. Então, no final da execução desse trecho de código, o x vai estar valendo 6 e o num também vai estar valendo 6, porque eu somei um valor em num antes de guardá-lo em x, ok? Esse é o pré-fixado, então ele vem antes, eu incremento antes de usar aquela variável, tá? E como é que funciona o pós-fixado? Eu vou incrementar um número na variável num depois de utilizar esse valor. Então, nesse caso, eu tenho também uma atribuição e um incremento. Só que aqui, num valia 5. Então, antes de somar 1 em 5, eu vou atribuir o num a x. Então, o x vai receber o valor de num. Quanto vale num? 5. Então, o x vai receber 5. E depois que eu atribuir o valor 5 ao x, eu vou lá e somo 1 na variável num. Então, no final dessa execução, o x vale 5 e o num vale 6. Então, essa é uma diferença essencial, uma diferença primordial que vocês têm que estar atentos na hora que forem escrever os códigos de vocês. Se você utiliza x igual a mais num, o resultado é diferente de colocar x é igual a num mais, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, e aí eu queria que vocês dessem uma pausa e fizessem isso no papel mesmo, tá? Fosse preenchendo no quadradinho aqui. No primeiro momento, A vale 3, B vale 4, C vale 5 e X vale 0. Depois, no segundo momento, quando eu executar essa função aqui, quando eu executar essa operação aqui, na verdade, qual vai ser o resultado de A, de B, de C e de X? Depois, quando eu executar isto, quando eu executar isso e quando eu executar isso, tá? Então, façam essa atividade aqui e eu vou resolver isso aqui no Eclipse, tá? Então, eu já deixei o meu código aqui preparado, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, o A vale 3, o B vale 4, o C vale 5 e o X vale 0. Então, eu criei essas 4 variáveis inteiras e atribuí os valores do exemplo. E aí eu vou mostrar na tela. Primeiro eu vou só mostrar os valores das variáveis, vou mostrar A, B, C e X, tá bom? Fiz um cabeçalhozinho aqui. Vou mostrar A, B, C e X. Depois eu vou executar a primeira operação. X vai ser igual a mais vezes B. E mostro na tela o resultado para a gente confrontar se o que vocês fizeram aí está correto. Depois eu atribuo o valor de A a B e exibo essa informação na tela. Depois eu executo essa outra operação, onde x é igual a 100 dividido por menos b vezes c, exibo o resultado na tela. Depois eu faço um c++ e exibo o resultado na tela, tá? Vamos ver como é que vai ser a saída disso aqui? Beleza. Então, meu cabeçalho, né? Eu só exibi essa informação aqui no topo e mostrei os números como eles foram criados. 3, 4, 5 e 0.
E aí, o que acontece nessa primeira operação aqui? O x vai receber o resultado de a mais vezes b. Mas o a aqui é pré ou pós-fixado? Tá depois, né? Então é pós. Então, ou seja, ele primeiro vai executar a conta. Quanto vale A? 3. Quanto vale B? 4. 4 vezes 3, 12. Ele vai pegar o 12 e vai guardar na variável x. Então, x no segundo momento vale 12. E depois que ele fizer toda essa operação, depois que ele multiplicar A por B, guardar em x, aí sim ele soma 1 no valor de A. Por isso que o A é pós-fixado. Então o A, que valia 3, agora passa a valer 4. Tá? Beleza? Entenderam isso daqui? Tranquilo, né? Pós-fixado, ele vai somar 1 em A depois de realizar as operações. Beleza. Depois eu vou atribuir o valor de A em B. O A era 4, o B já era 4, então não alterou o valor de B, tá? O B continua valendo 4. Ele recebeu o valor que está em A, que nesse momento é 4. Vamos para a outra operação. Agora eu estou utilizando o pré-fixado, tá? Eu falei do mais, né? O menos é a mesma coisa, só que em vez de eu somar mais 1, eu vou subtrair 1. Então, mais soma 1 de forma pré ou pós-fixada e o menos subtrai 1 de forma pré ou pós-fixada. Isso aí não tem mistério. Então, vamos lá. Então, como eu estou utilizando aqui o decremento pré-fixado, eu vou subtrair um número, um valor em B antes de executar a operação. Então, se o B valia 4, agora o B vale 3. E aí eu vou fazer 3 vezes 5, né? B3, C5, 3 vezes 5, 15, ok? E aí eu vou pegar e vou dividir 100 por 15. E o resultado dessa divisão, e aí vocês vão lembrar da aula de operadores aritméticos, quem não assistiu, volta lá e assista. A gente está trabalhando aqui com uma divisão inteira. Então 100 é um número inteiro, o 15, o resultado dessa conta, também é um número inteiro. Então o resultado dessa divisão vai ser um número inteiro, 6, tá bom? Então 100 dividido por 15 vai dar 6. E depois a última coisa que eu faço é somar mais 1 em C, utilizando o operador de incremento. E aí aqui tanto faz se fosse C++ ou se fosse mais C, tá? Porque ele está sendo utilizado sozinho. Então não faria diferença no resultado final da nossa conta, onde o A está valendo 4, o B está valendo 3, o C está valendo 6 e o X também está valendo 6. Tá bom, gente? Isso aqui é um pouquinho diferente das operações aritméticas, né, que a gente está acostumado, mas se você fizer de novo esse código, né, escreve esse código, altera os valores, executa de novo, você vai começar a ver que não tem muito mistério, tá bom? Essa foi a aula de hoje, muito obrigado e até a próxima.